de ainda não ter quórum para deliberações, nós já vamos começar a reunião com uma palestra muito importante, que é sobre fiscalização ambiental. Então, ela se propõe a demonstrar o que é fiscalização ambiental, a base legal, as sanções administrativas e como é que funciona a fiscalização ambiental em Campinas. Então, eu vou chamar a Heloísa Fagundes e o José Carlos Borges, que são os apresentadores. A Heloísa Fagundes é graduada em Tecnologia em Controle Ambiental pela Universidade Estadual de Campinas, em Ciências Biológicas, pós-graduada em Direito Ambiental e em Gestão Pública. Atualmente está coordenando a fiscalização ambiental da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. José Carlos Borges é graduado em Geologia, licenciatura em Química, pós-graduado em Gestão Ambiental pela Universidade Estadual de Campinas. Foi membro do Comitê número 10 da ABNT de elaboração e revisão de normas técnicas. Trabalhou como geólogo da CETESB e como geólogo no Departamento de Licenciamento Ambiental da Secretaria do Verde. Atualmente é chefe do setor de Coordenadoria de Fiscalização Ambiental da Secretaria do Verde. Desenvolvimento Sustentável. Então, por favor, já podem começar a fazer a apresentação. Boa tarde a todos. Então, para quem não me conhece, eu sou a Heloísa, estou coordenando a fiscalização ambiental e vou falar para vocês hoje um pouquinho do nosso trabalho e um pouco da parte técnica também da fiscalização. A fiscalização ambiental ela é um princípio previsto na Política Nacional de Meio Ambiente e ela se baseia em ações corretivas e em ações preventivas. A fiscalização ambiental corretiva, ela se baseia no exercício do poder de polícia administrativa, previsto na legislação ambiental. O poder de polícia, que é exercido por nós da fiscalização ambiental, ela é uma faculdade do Estado que limita e que condiciona a ação dos cidadãos em prol do bem comum. Esse poder de polícia exercido por nós, ele tem 3 atributos principais. O atributo da discricionariedade, que é a legislação ambiental ela é vasta. A penalidade por alguma infração ambiental, ela pode ser variável, ela pode ser uma advertência, ela pode ser uma multa, ela pode ser uma interdição. E quem vai definir qual é essa penalidade é o agente de fiscalização ambiental investido no cargo, investido nesse poder de polícia. A discricionalidade é esse poder que o agente tem de definir qual vai ser a ação que ele vai tomar perante aquele impacto ambiental, aquela infração ambiental que ele identificou. Esse é o primeiro atributo do nosso poder de polícia. O segundo atributo é a autoexecutoriedade. O poder de polícia administrativa, ele tem um poder em si só. Não é necessário uma ordem judicial, é necessário que venha o juiz, o poder judiciário, e determine que se cumpra uma ação determinada pelo poder executivo, utilizando-se o poder de polícia administrativa. Então, se a fiscalização ambiental determinar a interdição de uma empresa, a demolição de algum lugar, não é necessário que venha um juiz e determine isso. A gente tem o poder autoexecutório. E a coercibilidade, que é o último dos atributos, que é a gente poder forçar a pessoa a fazer o que a gente está determinando. Então, é para encerrar a atividade? É para encerrar a atividade. Se não for encerrado, a gente tem a prerrogativa de chamar a força policial para que seja executado o que a gente determinou. Isso é a fiscalização quando a gente está fazendo uma medida corretiva. O dano ambiental já aconteceu. A outra parte da fiscalização ambiental é a fiscalização ambiental preventiva, que busca impedir que o dano aconteça, que busca fazer as vistorias, conhecer os locais antes que o dano ambiental aconteça. Por quê?
A aplicação de penalidade, ela não é suficiente. Quando eu aplico uma penalidade, quando eu digo que a fiscalização aplicou 1 milhão de multas, isso é muito ruim, quer dizer que teve muita coisa que prejudicou o meio ambiente que aconteceu. O ideal é que a gente tenha o mínimo possível de vistorias corretivas, o mínimo possível de penalidades e o máximo possível de vistorias preventivas que impeçam o dano ambiental de acontecer. E aí, como que nós, agentes de fiscalização ambiental, temos segurança de aplicar todo esse poder de polícia, toda essa fiscalização? Tudo começa na Constituição Federal, que determina, no artigo 225, que todos têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, saudável, bem de uso comum de todos, e que impõe-se ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar. E na própria Constituição é dito que é competência comum dos órgãos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição. Então, da Constituição Federal, a gente tira que cabe a nós, poder público, fiscalizar as atividades que sejam potencial ou efetivamente poluidoras e aquelas atividades que se utilizam de bens e de recursos naturais para serem executadas, para que a gente possa assegurar a preservação ambiental. E a Constituição Federal, ela fala como que o agente de fiscalização e como que todo agente público vai agir no exercício da sua atividade, que é através dos princípios da administração pública, que são os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Então, o que a gente faz na fiscalização ambiental? A gente tem os atributos do poder de polícia administrativo, o poder discricionário, o poder da autoexecutoriedade, o poder da coercibilidade. Para saber como a gente vai aplicar isso, a gente tem que se pautar nos princípios da administração pública, que é legalidade, tem que estar sempre embasado na lei. Impessoalidade, quando eu aplico uma multa, não é a Heloísa que está aplicando uma multa, é a prefeitura que está aplicando uma multa. Quando alguém faz uma denúncia, a pessoa não está fazendo uma denúncia, e eu não estou atendendo pessoalmente aquela pessoa, eu estou atendendo um munícipe. Moralidade, né, se embasar sem princípios morais, publicidade, todos os atos da fiscalização ambiental são publicizados, é tudo publicado em diário oficial. E eficiência. É importante também a gente frisar que os princípios, eles são igualitários, nenhum princípio se sobrepõe ao outro. Então a gente tem que ver a legalidade, mas a gente tem que sempre ver a eficiência, sempre ver a publicidade, a gente tem que sempre ver todos os princípios para que a gente consiga chegar numa aplicação do poder de polícia que mais traga benefícios ao meio ambiente e à sociedade. Eu trouxe aqui a principal legislação ambiental que a gente usa. Eu vou disponibilizar depois a apresentação, porque eu não quero ficar lendo leis, porque eu acho que isso é fácil de encontrar depois. Mas as principais é a Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei Complementar 140, que fala da competência compartilhada, a Lei de Crimes Ambientais e o decreto que regulamenta essa lei. Essas infrações ambientais, elas são passíveis de sofrer penalidades. Essas penalidades são encontradas, primeiro, na Lei de Crimes Ambientais, que define todas as infrações administrativas possíveis no âmbito federal, e depois, no âmbito municipal, a gente trouxe para a nossa realidade aquelas que são aquelas que são utilizadas no nosso dia a dia. Então, primeiro, pode passar. A gente encontra na Lei Complementar 49 de 2013, então a fiscalização de Campinas, ela aplica advertências, multa diária, interdição, embargo e demolição, e depois, com o advento do Estatuto de Proteção e Bem-Estar Animal, a gente fez uma regulamentação específica, onde além daquelas penalidades que eu citei, tem a parte de apreensão de animais, produtos e subprodutos de fauna, instrumentos.
Aí uma parte que eu acho que é interessante todos conhecerem é como funciona o federalismo cooperativo no meio ambiente. Então, só relembrando, né, que o federalismo é o nosso sistema de governo, que os estados eles são autônomos, mas eles colaboram entre si. A Constituição diz como isso vai acontecer, essa colaboração vai acontecer, e diz que isso acontece através de lei complementar. No meio ambiente, nós já temos uma lei complementar, pode passar por favor, que diz como essa colaboração acontece, que é a Lei Complementar 140, de 2011, e ela impõe um benefício de ordem. Quem vai atuar quando acontecer uma infração ambiental? O primeiro princípio dessa lei é o princípio da subsidiariedade. Tudo que puder ser visto no município é visto no município. Porque é muito mais fácil que uma denúncia seja apurada no nível local do que no nível federal, do que no nível estadual. O poder mais diluído é mais fácil de ser gerenciado. Então, o princípio mais importante dessa lei é esse. Quanto mais perto do poder decisório, mais democrático. Outra coisa que essa lei diz é: está acontecendo agora uma infração ambiental. Quem está vendo a infração ambiental? Não é o município, é o IBAMA, é a CETESB, é qualquer outro órgão. Na iminência da infração, ou ocorrendo a infração, quem tem a prioridade da fiscalização é quem está vendo. Ele deve comunicar depois quem é o responsável de fato por apurar aquela infração, mas na iminência de ocorrer é quem está vendo. Então, resumindo, primeiro, ocorrendo a infração, quem estiver vendo a infração é o responsável por apurar. Segundo, a atividade não é licenciável, quem tem a prerrogativa? Primeiro, o município. E terceiro, se a atividade for licenciável ou necessitar de autorização, quem é o responsável por dar essa licença ou essa autorização? Agora eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como funciona a nossa coordenadoria de fiscalização ambiental aqui na Secretaria do Verde. A coordenadoria foi criada em 2014 e ela atende hoje, prioritariamente, aos 3 departamentos da Secretaria. O Departamento de Licenciamento Ambiental, o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal e o Departamento do Verde. Uma inovação que a nossa coordenadoria, que a nossa secretaria tem, que a gente tem trabalhado muito na implementação e no fortalecimento, é que toda essa parte da aplicação de penalidades, da recuperação ambiental, da reparação do dano ambiental, ela é feita por órgãos colegiados. Então, o poder decisório ele não fica na mão de uma pessoa, o poder está diluído. Então, hoje, quando eu aplico uma multa e a pessoa recorre, esse recurso ele é levado até a Junta Administrativa de Recursos, que é um colegiado de servidores que vai analisar esse recurso em primeira instância e vai ter uma visão multidisciplinar daquele problema. Da mesma forma, quando a infração ambiental causou um dano ao meio ambiente, esse dano ele tem que ser reparado e tem que ser compensado. Quem vai definir essa reparação e essa compensação? Não sou eu, não é o José Carlos, é outro grupo, é outro colegiado, que é a Junta de Valoração Ambiental, que vai definir. Isso traz muita segurança técnica para nós e para a pessoa que está sendo autuada, porque não fica um poder centralizado na mão de uma pessoa só. Nossas demandas, elas são recebidas prioritariamente da população, a maioria das nossas denúncias é da população, da Secretaria, prefeituras, outros órgãos, e nossos canais de comunicação são por protocolo, pelo SEI, pelo Colab e pelo 5000. Aí eu trouxe aqui alguns números para mostrar para vocês, que eu acho que vocês talvez não saibam, mas a fiscalização ambiental é uma equipe bastante reduzida, né? Tem eu como coordenadora, o José Carlos como chefe de setor, a gente tem um agente administrativo e para fazer todas as vistorias a gente tem 4 fiscais. E até agora, até o final de outubro, a gente já fez, de
de janeiro ao final de outubro, 2.450 vistorias de denúncias que a gente recebeu. E a fiscalização ambiental, ela, como toda a área ambiental, ela é muito intersetorial. Então, nós não trabalhamos sozinhos, nós trabalhamos com outros órgãos e com outras secretarias. Na parte coletiva, nossa principal parceira é a Guarda Municipal. Então, havendo um flagrante, como a gente tem 4 fiscais, quem vai é a Guarda. E na parte preventiva, quem faz as vistorias junto com a gente é o pessoal da Defesa Civil. Então, a gente participa junto com eles no Comitê de Gerenciamento de Riscos, nas cidades resilientes, na Operação Verão, na Operação Estiagem, tudo em vistorias preventivas, visando impedir que o dano ambiental aconteça. Agora o José Carlos vai falar um pouco sobre a parte técnica geológica. Boa tarde. Pegando sequência no trabalho nosso da fiscalização, queria falar um pouco sobre o que consiste, né, no nosso trabalho no dia a dia. O trabalho nosso de apuração dos danos, as investigações ambientais para poder avaliar os impactos e aplicar as sanções, passa por um certo conhecimento dos meios físicos, meio físico, meio biótico e da legislação pertinente. Analisa a demolição da legislação, né? E eu vou falar um pouco sobre o meio físico, ou seja, sobre a geodiversidade do nosso município. Então, geodiversidade, o que é isso? É a parte que é abiótica, ou seja, alguns ambientes que são gerados a partir de fenômenos e processos geológicos, okay? Que dão origem a minerais que vão formar as rochas, que através de processos naturais vão formar paisagens, gerando condições de ocorrência de diversas formas de água, seja superficial, seja de subsuperfície, os fósseis formados, depósitos superficiais, que esse conjunto todo é que vai propiciar as condições de existência da vida, né? Não só no nosso município, no planeta todo. Então, isso é a diversidade. E, como atributos, né, vem a cultura, o estético, o econômico, o científico, o educativo e turístico. Essa é uma definição dada pelo CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil. Okay? E, nesse trabalho no dia a dia, a gente utiliza algumas ferramentas, né? Algumas vocês conhecem, né? Por exemplo, imagem de satélite. Temos aqui um acervo de fotografias aéreas, que a prefeitura utiliza também, cartografia e mapa geológico. Essa aqui é uma imagem de satélite do entorno aqui da prefeitura, né? Aqui temos o nosso prédio, a Escola Carlos Gomes, a Praça Carlos Gomes, o Hospital Irmãos Penteado aqui atrás, centro de convivência. Então, essas imagens no dia a dia nos ajudam a entender como é que ocorreram alguns processos de degradação ambiental. E uma outra ferramenta que a gente utiliza também são as fotografias aéreas. Essa foto aqui, olha, é do ano de 1940, né? E é aproximadamente a área da imagem anterior, né? Aqui a prefeitura, né, que não existia ainda, era uma área com um arvoredo aqui presente, o Hospital Irmãos Penteado aqui atrás, a Escola Carlos Gomes, Praça Carlos Gomes, enfim. Essa comparação de fotos antigas muitas vezes nos permite acompanhar a evolução, né, que ocorreu em um determinado local para apurar melhor algum tipo de consequência do meio ambiental. Uma outra ferramenta também são as cartas do IGC. Aqui é uma área já consolidada, muito construída, né, então alguns aspectos naturais acabam não aparecendo tanto, né? Não são as curvas de nível aqui que a gente consegue observar. E aqui também o perto da prefeitura, escola normal, enfim. Também é uma ferramenta bastante útil, principalmente quando alimentos naturais presentes para serem verificados. E aqui um trecho, né, um zoom que foi dado no mapa geológico do nosso município, mostrando aproximadamente a mesma área das imagens anteriores, né? Aqui dá para ver o arruamento, né? Escola Carlos Gomes,
E aqui uma coisa que eu coloquei esse zoom para mostrar que existe aqui uma mudança de coloração. E essa mudança de coloração são mudanças também de litologias, de rochas que existem no subsolo. E a gente vai ver na sequência que isso muitas vezes define, né, como é que os processos naturais ocorrem e a gente consegue entender melhor os impactos. Aqui é aquela área central, porém já um pouco mais aberta, né? Ainda é mapa geológico, né? Só que pegando uma região um pouco maior. Aqui é aquela parte central, aqui os contatos litológicos, né? Aqui as mudanças de cor significa mudança de tipo de rocha no subsolo, ok? Então as várias cores aqui desse mosaico indicam exatamente isso, né? Mudanças de litologia, mudança de rochas e a diversidade e os vários processos por conta dessa litologia. Então aqui eu vou mostrar na sequência essas mudanças, o que significam essas outras cores de rocha. E esse é o mapa completo, né? Assim, o mapa todo do nosso município. Aqui, ó, dá para a gente setorizar, assim, não está muito detalhe, mas enfim, dá para a gente setorizar assim, ó, passar uma linha nesse sentido. A gente vê predominantemente uma coloração aqui de vermelho e marrom. Esse grupo todo aqui, de rochas, dá uma característica que também a gente vai ver de relevo, né? Então aqui são rochas muito duras, são granitos, são gnáceas, composições diversas. Esse verde aqui já é um diabásio ali na região da PUC, Barão Geraldo. Aqui para baixo um cinza escuro, vindo para um cinza mais claro, são rochas já sedimentares. E isso tudo acaba acarretando consequência no relevo e também de condições de ocorrência da água, referindo a sequência também. Então, os tipos de rocha do nosso município, naquela porção leste, né, fica em vazamento cristalino formado por granitos e gnáceos de composições diversas. Na parte central do nosso município, oeste e sudoeste também, rochas sedimentares, que é o início da bacia sedimentar do Paraná. E naquela porção noroeste lá, aquelas rochas com tonalidades esverdeadas, são rochas cristalinas do tipo diabásio. A gente vai falar um pouco na sequência. Esse tipo de rocha acaba acarretando a formação do relevo, ou seja, o relevo é subordinado a esses tipos de rocha. A leste, onde as rochas são mais duras, são terrenos amorreados, que é o início do Planalto Atlântico. As declividades são mais acentuadas, o solo suscetível à erosão. E a região de Souzas, Joaquim Egídio e a saída aqui, o trecho de divisa com Valinhos, né? Região aqui, oeste e sudoeste do município, já começando a depressão periférica, já não é tanta declividade assim, são terrenos com algumas colinas e também suscetível à erosão. Ou seja, nosso município está numa zona de transição entre o Planalto Atlântico, aqui a leste, e a depressão periférica lista da Bacia do Paraná, aqui do lado oeste. Tem um detalhe aqui no nosso mapa que merece, vamos ver, uma olhada um pouco mais detalhada. Aqui, ó, região de Souzas, Joaquim Egídio, a gente vê muitas linhas pretas aqui cruzando o mapa. Isso tudo aqui significa fraturamento e falhamentos também. É uma região com rochas duras, porém extremamente fraturadas, o que acarretou aquele relevo todo acidentado que nós temos lá, né? Tem uma estrutura aqui, ó, essa faixa, aqui nesse trecho, tem um falhamento, e aqui também tem uma estrutura semelhante. São falhamentos que deram origem a umas chamadas zonas de cisalhamento, ou seja, zona onde blocos de dimensão quilométrica de rochas, eles tiveram ruptura e geraram regiões de fragilidade no terreno. Então são regiões geotecnicamente instáveis. O que se citou aqui nessa região é o Hermitage, Jardim Botânico, né? Então construções, e aqui em cima também, chegando na divisa do Rio Jaguari, a represa também vai pegar uma parte desse terreno aí instável geotecnicamente. Isso já foi alertado por ocasião dos pareceres aí. Então são estruturas interessantes. E uma coisa que chama a atenção também é que o Rio Atibaia, ele
ele entra no município aqui, marginal da rodovia Dom Pedro, essa linha amarela e azul aqui, e depois ele vira aqui na no sentido rumo nordeste, né? Exatamente acompanhando essa estrutura aqui de falhamento que deu origem a essa zona de cisalhamento. Okay? Então veja como a geodiversidade é toda interrelacionada, vamos dizer assim, né? A litologia com o relevo, com as estruturas de falhamento, com as estruturas de fraturamento, dita o comportamento do rio, né? E o rio seguiu nesse sentido e depois ele volta novamente no rumo que ele tinha anteriormente, direção nordeste, né? Lá para o Piracambaia. Okay? Aqui, as nossas bacias dos nossos rios, né? Rio Jaguari, Rio Atibaia. Essas linhas aqui que a gente vê, essas ramificações, são as nascentes e os respectivos cursos d'água que eles dão origem. Tem cursos d'água menores que vão se juntando a outros, formando maiores, até cair no rio principal de cada bacia. Então aqui dá para ver que tem uma densidade grande de drenagens, né, de nascentes, uma grande quantidade, aqui na bacia da Atibaia. Bacia do Jaguari também, uma drenagem significativa de nascentes e cursos d'água. Já aqui na bacia do Anhumas, essa densidade diminui, ok? Isso tudo por conta da litologia, do tipo de rocha que tem no subsolo, ok? E do relevo também. Ribeirão Quilombo, uma densidade menor ainda, né? Também por conta da litologia. Aqui a região do Capivari, né? A bacia do Capivari, também com uma densidade significativa, embora sem muitos fraturamentos, mas já com o tipo de rocha mais mole, rocha sedimentar, que também tem a existência de muitas nascentes. E por fim, lá, o Capivari, na divisa com Indaiatuba. Então, falando dos nossos cursos d'água, vamos falar um pouco dos nossos aquíferos, né? Então, segundo a definição aqui de Isaac, do Instituto Geológico, né, o que é o aquífero? É um reservatório, né, do subsolo, onde a água se armazena e se caracteriza por formações geológicas que tenham capacidade de permitir que a água circule nos poros, no espaço vazio das fraturas, que possam armazenar essa água, não só armazenar, possam também transmitir, permitir que essa água seja retirada, que ela tenha fluxo dentro dessas estruturas e que possam ser aproveitadas dessa forma para diferentes usos de abastecimento. De onde vem essa água subterrânea que alimenta os aquíferos? Né? São as águas pluviais, a água da chuva, que vai infiltrar no solo e vai permear os poros e fraturas até atingir o substrato rochoso. É justamente nesses poros das rochas sedimentares, nas fraturas e falamentos das rochas ígneas e metamórficas, que essa água vai se concentrar nos aquíferos. Okay? Isso aqui é uma ilustração de como ocorre esse processo de infiltração e acumulação de água nos aquíferos. Então, a água pluvial vai infiltrar no solo, vai atingir aqui a porosidade das rochas e as fraturas e fica armazenada. Olha só, para acontecer essa infiltração, tem que ter um tempo de residência dessa água, ou seja, ela tem que ser retida. Para ela ficar retida, tem que ter vegetação. Daí a importância da região do Souza, por exemplo, Joaquim Egídio, que é muito acidentado, né? É muito acidentado, a vegetação ela ser preservada o máximo possível para poder essa água ser retida, poder infiltrar e suprir o aquífero aqui embaixo. Algumas vezes esse fluxo entre a água infiltrar e novamente aflorar numa nascente ou no curso d'água pode demorar algumas semanas, ou, se for mais profundo um pouco, alguns meses. E existem casos até que alguma análise de água indicou que essa água teria permanecido 10 mil anos até percorrer determinado aquífero. Okay? Uma coisa aqui que é importante é o seguinte, o escoamento superficial, né, a pessoa pode falar, mas vai acabar escoando e caindo dentro do curso d'água também. Sim, porém o tempo de permanência dessa água no sistema vai ser muito mais curto. E quando vier a estiagem, vai faltar água. E lembrar que 30% da água
que flui no curso d'água, ela é alimentada pelo nível de base, pelos aquíferos. Né? Daí a importância de se preservar a vegetação para a infiltração dos aquíferos serem supridos. Agora, os aquíferos que nós temos aqui em Campinas, em função dos tipos de rocha também. Então, aquelas rochas ígneas que eu falei, e as rochas metamórficas, né, que são os granitos minerais, formam um aquífero chamado cristalino. Esse aquífero se formou, essas rochas se formaram há mais de 550 milhões de anos atrás. E as fraturas que se encontram nelas, uma parte se formou nessa época mesmo, enquanto a rocha estava se formando, e uma parte se formou depois, por processos de separação continental, por processos de ruptura da crosta, enfim. Esse aquífero nosso cristalino tem uma vazão, os poços profundos, né, perfurados aqui, os poços tubulares, tem uma vazão média, segundo o Instituto Geológico, da ordem de 5,2 metros cúbicos por hora. Okay? E essa é a configuração do aquífero cristalino, né, uma extensão, para ter uma ideia. Então, as águas pluviais infiltram, passam pelo solo e vão suprir essas fraturas e aqui falhamentos. Né? Esses azuis aqui é onde a água pluvial vai se acumular no aquífero para depois, né, pelo nível de base aqui, alimentar o curso d'água e poder, na perfuração do poço profundo, poder essa água ser retirada. Um outro aquífero que nós temos aqui no município é chamado aquífero Tubarão, formado por rocha sedimentar, que são sedimentos heterogêneos, formados em ambientes diversos, né, marinho, glacial, continental, ou seja, desde lá dos 550 milhões de anos atrás até cerca de 250 milhões de anos, esses sedimentos foram depositados, né, e formaram esse aquífero Tubarão. Vazão média 5,8 metros cúbicos por hora dos poços tubulares profundos. E essa é a ilustração de como se configura o aquífero Tubarão. Sedimentos depositados por cima do embasamento cristalino, né, a água infiltra, ocupa os polos das rochas, às vezes até chega até as fraturas do embasamento, né, mas ele é extremamente heterogêneo, né, ele varia tanto lateralmente como verticalmente, né, e as vazões, muitas vezes, de um poço perfurado em determinado ponto, comparado com a vazão do poço próximo, pode mudar drasticamente, de 1 metro cúbico para 10, para 12, enfim, extremamente heterogêneo. E o terceiro aquífero que nós temos em Campinas é o aquífero diabásico, aquele formado pelas rochas cristalinas, né, formadas entre 138 e 137 milhões de anos atrás, a partir do resfriamento do magma em subsuperfície. Esse aquífero, o diabásico, ele tem a mesma origem do basalto, que ocorre lá no centro do estado. Só que as condições em que esse magma se resfriou à subsuperfície permitiu que os cristais crescessem um pouco mais e formassem uma rocha diferente do basalto, que é o diabásico. E a água se armazena também nas fraturas e a vazão é um pouquinho menor, 4,8 metros cúbicos por hora. Só para comparação, a gente pode pensar, poxa, 4,8, 5,2, né, 6,2 é muito, é pouco isso? Será que nós temos água suficiente? O aquífero Guarani, que é esse azul escuro aqui, que aflora lá no região de Ribeirão Preto e tudo mais, as vazões lá são da ordem de até 400, 500 metros cúbicos por hora. Né? O que significa essa informação? Que os nossos aquíferos têm pouca água, ou seja, nós temos pouca água no subsolo. Né? Não esquecer, os aquíferos também são fontes de abastecimento, né? A qualquer momento podemos precisar. Em algumas cidades, a água subterrânea, 80% das cidades do estado de São Paulo, a água subterrânea é a fonte principal de abastecimento. Então, embora nós captemos água em rio, nós não podemos esquecer que uma reserva importante da nossa água é a água de subsuperfície, a água subterrânea. E esse perfil aqui, ele foi traçado a partir de um corte aqui no noroeste para o sudeste do estado de São Paulo, né,
E eu coloquei aqui para a gente ver como é que esses nossos aquíferos do estado todo, na verdade, estão espacializados. Aqui o aquífero fraturado cristalino, né, com o Alto Atlântico, que começa aqui na nossa região, vai até o litoral. Aqui o aquífero Tubarão, né, esse verdinho aqui é o aquífero Diabase, que foi a rocha que penetrou aqui e preencheu esse espaço da rocha. Aqui o aquiclude Passa 2, aquiclude porque ele armazena água, mas não dá para retirar água dele. A porosidade é muito alta, mas ao mesmo tempo são polos pequenos, né? Então armazena água, mas não fornece essa mesma água, não dá para retirar. Por cima dele depois o aquífero Guarani, por cima do aquífero Guarani o Serra Geral, que é um basalto que confina o aquífero Guarani, e por cima desse basalto vem o aquífero Paúl. Né? Então, e depois aqui nós temos também, entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, o aquífero Taubaté, né? Mais lá para o nordeste do estado, e aqui entre o litoral e a Serra da Cantareira, o aquífero São Paulo. E também existe um aquífero litorâneo aqui, né? Praticamente todo esse trecho aqui do litoral. É mais para comparação, né, com o que nós temos aqui no nosso município. Essa geodiversidade, essa diversidade de rochas, de belezas, de características que nós temos, também vai ditar quais são as áreas de preservação permanente que nós temos no município.